tema do nosso painel é Mulher e o enfrentamento à pobreza. Vamos falar sobre isso hoje, vamos refletir sobre isso hoje. E eu quero convidar para estar aqui comigo a Lisânia Pereira. A Lisânia é empreendedora social, é CEO do Instituto Manda Ver, fundadora do Banco Social Laguna, na comunidade do Vergel, do Lago, em Maceió, e responsável pelo projeto Favela 3D naquela localidade. Você pode aplaudir? Lisânia. Seja bem-vinda, linda. Pode sentar aqui. Também o pastor Zé Marcos, pastor da Igreja Batista do Coqueiral, em Recife, presidente do Instituto Solidário e autor do livro Desculpe o Transtorno, Estamos Mudando a Igreja. Chegou já. Bom, Zé. Ele veio de rosa, viu? Em homenagem a nós. E ali ele estava me perguntando, meu Deus, mas por que vocês me convidaram? Eu digo, por causa da relevância do seu trabalho e porque você reconhece, né, como poucos, e trabalha muito pelo enfrentamento também da pobreza, tá bom? Nós vamos aqui trabalhar algumas questões e ao final desse painel vocês vão discutir uma pergunta em grupos pequenos, ok? Nós temos aqui um tempo para estar conversando sobre esse assunto e logo em seguida vocês vão ter tempo aí para conversar também no grupo. E a primeira pergunta eu quero mandar para a Lisânia. Lisânia, você é presidente do Instituto Manda Ver e fundou também o Banco Social Laguna. Instituições que têm operado, né, ações transformadoras na comunidade do Vergel, do Lago e Maceió, inclusive com reconhecimento nacional. Como o empreendedorismo social, através do trabalho dessas instituições que você dirige, tem alcançado as mulheres daquela comunidade no enfrentamento à pobreza e transformação local? Acho que a primeira leitura que nós fizemos do território a respeito do público feminino é o percentual de mulheres que são mães solos e que são chefes de família, responsáveis pelo sustento do lar. No nosso caso, na nossa pesquisa, nós encontramos 73% do público feminino que são responsáveis não só pela criação dos filhos, pelo sustento e por toda a questão de contexto familiar. A maioria dessas mulheres, estatisticamente, pela vulnerabilidade, tem de 4 a 7 filhos. Então, por exemplo, eu tenho uma família que vive numa casa de 40 metros quadrados, um apartamento entregue pelo governo, e é uma família de 11 pessoas. Um pai, uma mãe, com menos de 45 anos de idade, e todos os outros crianças menores, vivendo diretamente do reciclado. Então, olhando para essas estatísticas, lá no início, o nosso trabalho ele iniciou com crianças, né, adolescentes, para tanto tirá-los da rua e do assédio à marginalidade, como também dar uma oportunidade de desenvolvimento. Nós percebemos que a disputa ela era injusta. A gente passava 2 a 3 horas por semana com aquelas crianças numa atividade, desenvolvendo, e essas crianças voltavam para o mesmo lugar. Um lar sem proteção, um lar sem alimento, sem itens básicos de sobrevivência. Então, às vezes, nesse atendimento à criança, nós fornecíamos um pequeno lanche e víamos as crianças levando o lanche escondido para casa para ser a janta dela e dos irmãos, né? Ou, às vezes, a gente via mães dentro do nosso território encharcando pão na água para que aquilo virasse uma massa mais densa e pudesse preencher o estômago das crianças, né? Então, é aí que nascem outros problemas sociais, como a prostituição ou o abuso infantil. E olhando para esses temas, acendeu para a gente uma luz de olhar com mais carinho para o tema da mulher dentro do território. Se essa mulher tem essa carga de responsabilidade e é um problema estrutural do território, nós precisamos ajudá-la a romper com essa estrutura. E começamos a criar programas de geração de renda
personalizados, pensando no nosso público. Mulheres com um número de crianças muito grande, na primeira infância, por exemplo, sem acesso às políticas públicas como creche e escola, pertinente à primeira infância. A maioria delas mães solo, né? A maioria, sem a presença de um companheiro, de um pai ali que é responsável por essas crianças. Às vezes o pai já está preso, está morto, enfim. E muitas vezes essa mulher, ela já foi vítima, por exemplo, do assédio, não só do assédio sexual para se submeter a isso para viver, como o assédio do próprio tráfico, como uma forma também de subsistência. E essas mulheres também encontramos uma outra estatística, mais de 50% delas analfabetas, o que dificulta a gente encaminhar essas mulheres ao mercado de trabalho formal ou ajudá-la a conceber uma profissão comum, né? Então, nós começamos a criar microprogramas, que nós lá demos o nome de Oficina Escola, que é ensinar uma profissão prática a essas mulheres, que não exigisse dela nem muito tempo para aprender, nem um grau de escolaridade para absorver. Então, fazer unha, sobrancelha, confeitaria, barbearia. E, para nossa surpresa, o último curso que nós lançamos, que foi o Mãos à Obra, alvenaria e pintura, era com foco nos homens, mas eu tive 90% de mulheres presentes que hoje geram renda. Essas mulheres assistiam a aula com os bebezinhos assim, no nosso espaço, porque a gente também não estávamos adequados para receber esses bebês. Então, elas assistiam a aulas com os bebês enquanto assentavam um tijolo durante a aula. Então, nós começamos a desenvolver essas mulheres em pequenas capacidades. Paralelo a isso, nós, através do Banco Comunitário Laguna, captamos recurso e aportamos nessas mulheres para que elas possam começar. Então, por exemplo, quanto que é um custo de uma mulher para começar a fazer unha? Um alicate, uma estufa, um esmalte, uma acetona, não chega nem a R$300. Então, o Instituto dá uma formação para ela de como gerir esse dinheiro, educação financeira e empreendedora com foco em pessoas analfabetas, que esse foi o método que fez a gente ganhar o prêmio no Instituto XP, e a gente empresta esse dinheiro para a mulher e monitora ela com uma equipe multidisciplinar, assistente social, psicólogo e agente. E nós começamos a acompanhar o desenvolvimento e a evolução dessa mulher, dando a ela a capacidade de gerar renda e cuidar dos filhos simultaneamente. O acompanhamento é tão importante quanto a formação, né, Lisânia? Sim, porque o processo da geração de renda, no contexto da mulher que é vítima de uma vulnerabilidade, envolve temas socioemocionais muito profundos. E, às vezes, esses temas eles surgem pós a geração de renda, né? Eu tenho um caso lá, mulher 27 anos, 4 filhos, nunca gerou uma renda na vida, casada com um companheiro que tem o dobro da idade dela e passando necessidade. Na primeira renda que ela gerou, ela apanhou. Entende? Então, na primeira renda que essa mulher gerou, ela apanhou. E aí a gente entra com a força social do Instituto, né, pressionando essa questão estrutural que acontece, né, e dando todo o subsídio para ela, e também a questão do encaminhamento do homem, responsabilizando ele pela violência e reintegrando essa mulher na posição dela. Ela pode gerar renda, e enquanto gera renda, ela também pode ser esposa, pode ser mãe, ela pode ser todos os papéis que está previsto para uma mulher. E recuperar essa mulher dessa questão da violência. Lindo. Zé Marcos, muitas igrejas ainda mantêm um pensamento restrito e preconceituoso acerca do papel da mulher no ambiente eclesiástico e nas ações comunitárias de transformação. Como o Instituto Solidário e a Igreja Batista do Coqueiral têm fomentado uma mudança de mentalidade e orientado a participação feminina nesse enfrentamento à pobreza e aos problemas sociais que afligem aquela comunidade tão desafiadora que você está inserido? Bom dia, Lisânia, bom dia, Rose. Bom dia para todas e para todos. Obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite. Eu preciso fazer umas considerações iniciais aqui antes de entrar na resposta. Primeira consideração é que eu estou muito lisonjeado em ter sido escolhido para participar desse painel. Quando eu olhei lá, 3 mulheres e eu disse, tem ciência nesse negócio, né?
E eu fiquei muito feliz. A Lisânia eu não conheço tanto, a gente está se vendo agora, mas a gente vai costurar muita coisa juntos, porque a gente vai criar um banco por lá também, um monte de coisa que eu preciso aprender com você. A Regina é uma amiga, nós moramos a 500 metros de distância um do outro lá em Recife, e a gente se encontra nesse Brasil velho em muitos lugares, e nós temos ações muito interessantes sendo costuradas juntos, Instituto Maria da Penha, Igreja Batista em Coqueiral. E Rose dispensa comentários, essa família Mendes é especial. Eu tenho uma heroína na minha vida que é vovó Toninha. Vovó Toninha é a mãe do meu pai, que ficou viúva porque o meu avô entrou numa briga de bar, levou uma cadeirada no encontro do sertão da Paraíba com o Rio Grande do Norte, enlouqueceu, era o nome que a gente dava na época para isso, e morreu acorrentado. Ela ficou com 12 filhos e uma enxada e uma braça e um lotezinho de terra na Caatinga, no encontro entre os municípios de São Bento da Paraíba, Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte, num local chamado Barra de São Pedro. Essa mulher nunca quis se casar de novo e sustentou no cabo da enxada esses homens e mulheres que se tornaram homens e mulheres, e ela virou a deusa da família. Recentemente nós fizemos uma festa para juntar os descendentes de Toninha, conseguimos juntar 1/3 e deu 86 pessoas. 1/3. Eu tenho 92 primos. O tronco é vovó Toninha. Ela é a deusa. Ela é a heroína. Tive 2 filhos e Deus me deu a graça de ter 3 netas. A gente só tem neta, né? Erivaneide e eu, nós só temos netas. E sou pastor de uma igreja centenária, que foi sustentada durante 100 anos nas costas de mulheres, mas na galeria dos pastores você vê 18 homens. Mas vocês são pastores, pastoras, líderes de igreja e sabem que quem sustentam as nossas igrejas são as mulheres. Não estou falando de sustento de oração, não, que também é. Eu estou falando de sustento real. Então, a gente não precisa orientar as mulheres. Elas são as protagonistas desta vida, principalmente quando saem de comunidades como as nossas, de realidades como a minha, de vovó Toninha, ou de realidades como a minha há 23 anos na periferia de Recife. 80% das famílias da nossa região são sustentadas por mulheres. O cara chega com 16 anos, engravida uma menina, e eu vou conversar com eles, e eles dizem: fui homem para fazer, sou homem para criar. Não dura um ano, abandona. E aquela mulher com 16, 17, fica lá na luta, né? E vão cuidar das suas famílias. O que é que a gente faz enquanto igreja? Basicamente, a gente faz muita coisa. Esses exemplos que a Lisânia deu, a gente faz projetos, um monte de coisa. Mas eu acho que o principal que a gente faz é baixar a cabeça, se curvar diante dessas histórias, botar a mão no peito e dizer perdão, porque eu sou machista, e por mais que você não queira, nós somos, porque nossa estrutura nos leva a fazer isso, e reconhecer, não diria nem reconhecer, é se curvar diante do que nossas mulheres representam nas nossas igrejas, nas nossas casas, eu tenho certeza que quando eu dei o exemplo de minha avó, um monte de mentes aí se identificou dizendo: na minha também foi assim. Meu pai saía para beber e minha mãe sustentava a harmonia da casa. É isso mesmo. Tenho certeza que a gente se identifica. E na igreja. E aí a gente vai fazendo, além de projetos, programas e muitas coisas interessantes e estruturantes, a gente vai fazendo o nosso dever de pedir perdão, reconhecer e reparar. Por exemplo, 1996, Coqueiral tinha ficado conhecida em Pernambuco como a igreja que mata pastores,
porque os pastores não aguentavam passar 2 anos na igreja e era uma igreja extremamente doente. Chegou um momento que ninguém quis pastorear a igreja. Havia uma irmã divorciada porque foi traída 2 vezes pelo marido, cuidando de 3 filhos, que tinha se tornado vice-presidenta da igreja, vice-moderadora no nome batista. Como ninguém queria, ela era vice, ela assumiu. Passou um ano, pior ano da história da nossa igreja, 1996. O tempo passou e ela envelheceu. As filhas dela são líderes da igreja hoje, das principais. A principal liderança da igreja do Coqueiral, como da sua, é formada por mulheres. Talvez o primeiro, o segundo e o terceiro cargo não, porque aí é mais para os machos. Mas o resto é por elas e você sabe disso. Então eu disse, gente, a gente vai fazer uma consagração pastoral retroativa a Berenice. Não é póstuma porque ela está viva, né? Mas retroativa a Berenice. E ela vai entrar na galeria dos pastores e mais. Ela vai receber o título de pastora emérita, que em outras denominações você ganha esse título por idade. Na Convenção Batista você ganha, nas igrejas batistas você ganha por honraria. Para você ser pastor emérito, você tem que ser a última coca do deserto. Então ela vai ser consagrada pastora por honra e vai ser pastora emérita da igreja. A gente fez a cerimônia e hoje na galeria de pastores da Igreja Batista em Coqueiral tem 18 pastores e Berenice Versosa, uma pastora. A minha neta de 5 anos, ela diz, vovô, eu vou ser pastora quando eu crescer. Ah, como isso mexe comigo, porque o que eu queria era que as adolescentes dissessem, eu quero ser pastora, eu quero ocupar este lugar. E hoje nós temos 2 seminaristas e uma pastora no grupo de seminaristas da nossa igreja. Então esses são os sinais. A gente implementou um programa chamado Transformando Masculinidades, que tem como finalidade chamar a macharada e dizer, senta aqui, tu não é isso tudo que tu acha que é não, você não tem esse direito todo que você acha que tem não, de chegar em casa e sentar na cadeira e querer a sua jantinha pronta e sua esposa trabalhando manhã e tarde e ainda trabalhando. Ei, cara, vamos aprender de novo com a masculinidade de Jesus. Amém. E aí é muito legal, porque a gente pega os traços de masculinidade de Jesus e vê o quanto Jesus era feminino, gentil, cuidadoso e incluía as mulheres no seu ministério. E não só isso, mas quando Jesus ressuscita, ele escolhe uma mulher para ser apóstola da ressurreição. Você já pensou nisso? Pedrão foi? Nada. João, que era o discípulo amado, foi? Nada. Maria Madalena foi, ele diz, és tu, a apóstola da ressurreição. Você vai ser a apóstola da nova fase do meu movimento, né? A igreja primitiva fez isso, a gente tem que fazer. Deixa eu dar só um último exemplo de 1 milhão que eu poderia dar. Eu não quero falar de programas e projetos, não, eu quero falar de sinais que a gente pode, de ações concretas que a gente pode fazer para quebrar com isso. Chegou uma mulher uma vez para conversar lá na igreja, e eu olhei para ela e ela estava de óculos escuros numa sala normal. E aí eu já desconfio, né? Pessoa de óculos escuros, num ambiente que não tem sol, você já vai olhar o que tem na borda. Quando eu olhei na borda dos óculos, roxo. Aí eu disse, epa, o que é que aconteceu contigo? Ela disse, nada. Disse, não, você apanhou. Aí ela tirou os óculos, começou a chorar. Isso aqui estava roxo. Quem bateu em você? Disse, meu marido. Meu marido, pastor. E eu vim aqui muito mais para sair de casa, porque eu estou com medo dele me matar, do que para qualquer outra coisa. Eu disse, tá bom, eu te oferto 3 possibilidades de uma ajuda. Uma é não fazer nada e orar, outra é conversar contigo enquanto pastor, e outra é botar seu marido na cadeia ainda hoje. Escolha. Ela disse, eu preciso que ele vá preso, porque senão ele me mata. Isso era 10 da manhã, 4 da tarde o cara já estava na cadeia. Quando ele saiu da cadeia, veio conversar comigo, com minha esposa, eu sou... Conversar comigo beleza, minha esposa entra com os 2 pés. Até hoje esse sujeito não levantou mais a mão. São sinais. Conversei com a mulher anteontem, Rose,
60 e poucos anos, tremendo. Essa mulher foi violentada na infância pelo pai, ela e as irmãs. E ela tem a vida arrasada. E sabe qual é a coisa que mais acaba com ela? É que antigamente eles eram da nossa igreja, na década de 70, quando ela era violentada. E o pai dela era diácono. E as irmãs foram conversar com o pastor. As irmãs e a mãe. Ela era menor, ela era caçula. E o pastor disse: minhas irmãs, eu sei que isso é sério, mas olha o escândalo que isso vai trazer para a igreja e para a sociedade. Vamos tentar resolver isso entre nós. E ela passou a vida sendo violentada e na adolescência, com 15 anos, fugiu de casa para morar entre os hippies de Recife, porque foi aí que ela encontrou amor. Essa é uma desgraça que a igreja pode fazer. A gente precisa se arrepender de tudo que a gente fez de opressão com as mulheres. Então, eu sei que os projetos são interessantes, aí, de novo, a gente pode dar 1 milhão de exemplos, mas eu acho que antes disso, a gente precisa reconhecer nossos erros em 1 milhão de atitudes que a gente tomou ou deixou de tomar, tá bom? Então, eu acho que essas são contribuições importantes, a gente pode pensar em outras depois. E essa foi a razão pela qual ele veio, né? Nós precisamos ouvir isso de um homem. É muito bom ouvir isso de um homem, né? É muito bom saber que homens precisam reconhecer essa questão e enfrentar isso com coragem. Mas nós temos uma última pergunta, temos ainda 10 minutos, não temos como falar sobre mulher e o enfrentamento à pobreza sem falar de violência, né? E o Zé já deu o start aí nesse assunto. Lisânia, o problema da violência doméstica e familiar no Brasil é histórico, né? E por muito tempo, alvo de omissão por parte da justiça e da sociedade em geral, como o próprio Zé acaba de falar. Considerando que a maior parte da membresia das igrejas é mulheres, né, composta por mulheres, e que esses estudos apontam que o agravamento da violência ele acontece nas áreas de maior vulnerabilidade, como, né, você pensa que as comunidades de fé podem cooperar para a prevenção e o enfrentamento à violência doméstica e familiar, ao mesmo tempo que trabalham na luta com a pobreza? Como, de maneira prática, como é que isso pode acontecer? Eu acho que a palavra do pastor foi sensacional. 40% das mulheres acolhidas no estado de São Paulo, vítimas de violência, são evangélicas. Então, a primeira coisa que... Gente, é muito grave esse dado. 48% de casos é dentro... Os que são registrados. Então, os que são registrados. Exato. Eu acho que a primeira coisa que as comunidades cristãs, as comunidades de fé, de forma prática, precisa fazer é retirar a omissão da igreja. O incentivo ao perdão descabido, né? A gente fala do perdão, mas, por exemplo, se alguém nos procurar e disser, o teu filho foi assassinado por um diácono, eu acho que você deve perdoar. Mas a mulher de um diácono precisa suportar. Então, se eu for olhar pelo viés da palavra de Deus, a Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito. E aquele que se coloca na posição de destruir o templo, o próprio Deus o destruirá. Se um homem levanta uma mão contra o templo do Espírito Santo, denominado mulher sobre essa terra, ele está na mão de Deus. E muitas vezes a omissão dos grandes homens de fé, e às vezes mulheres também de fé, incentivando as mulheres a ir para esse lugar da omissão. E aqui eu não falo contra o perdão ele precisa ser real pela nossa convivência, pela nossa vida com Deus, né, pela nossa profissão de fé, mas não significa colocar essa mulher de volta na mão de uma pessoa doente. Eu acho que a posição do pastor ela é sensacional. Se alguém descumpre a lei, o pastor tem a obrigação ética e moral de promover a denúncia. Não receberemos nas nossas igrejas estupradores, pessoas que violentam mulheres, assassinos. Trabalharemos a parte cristã e de fé, de restauração como ser humano, mas se a polícia chega com um mandato contra essa pessoa, o que é que você diz?
policial, enquanto está aqui o senhor tem que perdoar, porque está no nosso seio de proteção. Não. A lei, aquilo que nós acreditamos como fé, não está soberano às leis brasileiras. E a Lei Maria da Penha diz claramente que a mulher vítima de abuso tem direito à proteção, a uma rede assistencial e tem direito a ser velada pela justiça com relação ao seu abusador. Eu concordo com o pastor que a decisão final precisa ser da mulher. Ela precisa escolher o que ela quer naquele momento. Mas as mulheres brasileiras que estão dentro das comunidades cristãs têm sido incitadas e incentivadas a acobertar a violência. Então, acho que o maior ato prático das comunidades de fé é retirar a omissão da casa de Deus. Precisamos denunciar o pecado publicamente, assim como publicamente ele foi cometido. Zé, pode complementar. A gente, enquanto igreja, a gente tem muitas ações, além dessas ações mais simbólicas e assim. Então, a gente começou transformando masculinidades, como eu falei, e era para marmanjos, né? E começou a surtir um efeito muito interessante. A gente percebeu que é tolice você trabalhar essa estrutura de domínio que o homem acha que tem sobre a mulher quando ele já é adulto. Você tem que fazer isso quando ele é criança. E a gente pensou, ora, do público que nossa igreja atende, 1.450 pessoas estão nessa faixa de infância e adolescência. Então a gente adaptou o programa para as crianças. E aí a criancinha, na faixa dos 3, 4, 5 anos, elas já começam a receber uma série de orientações em relação a isso, mas o curso já vai para crianças de 7, 8, já vai estudar sobre masculinidade, o que é ser macho, né? que é uma coisa que traz tanto orgulho para os homens. E a gente começou a formar nossas crianças também, nossos adolescentes. Interessante que uma vez uma pessoa fazendo um doutoramento para pesquisar a violência contra a mulher na adolescência em comunidades de periferia, nos achou e quis fazer a sua pesquisa de campo com a gente. E a tese dela era que na violência contra a mulher já estaria nos namoros. E a gente pegou lá, e é verdade, está. E a gente pegou lá mais ou menos 10 casais, de 10 meninos e meninas que namoravam, e ela foi conversar com esses meninos. E ela disse, vocês bagunçaram minha hipótese. Mas por quê? Porque aqui nessa comunidade é lindo como os meninos se relacionam com as suas namoradas, como eles lidam com suas namoradas e por aí vai. E minha hipótese era que na periferia isso é pior. Você escolheu a periferia errada, né? Ou pelo menos o extrato errado. Aí você pode mudar a sua tese e dizer, porém, se isso for trabalhado desde cedo, este quadro muda. E ela mudou a tese dela e apresentou uma nova hipótese, né? Que se houver intervenções, este quadro muda. E eu achei isso muito legal. Então, uma das ações que a gente faz é o Transformando Masculinidades desde a infância. E isso é bastante interessante. A gente começa a trabalhar também sexualidade desde a infância. Aí temos um monte de cursos, projetos de geração de renda, mais ou menos na mesma estrada, que hoje à tarde na minha oficina eu vou trabalhar bastante. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso. Começa a trabalhar masculinidade dentro de casa. Minha sogra chegou uma vez na minha casa e os meus filhos, com 9, 10 anos de idade, já sabiam cozinhar. E aí minha sogra viu o Marcos José com 9 anos lavando prato. Aí disse para a Ivaneide, menina, esse menino vai virar gay. Disse, por que, mamãe? Porque isso é trabalho de mulher, não bote o menino para fazer trabalho de mulher. Veja o que é. A minha sogra, quando eu tinha, esse negócio está sendo filmado, né? Mas ela não vai assistir, não. Quando eu comecei a namorar com minha esposa, ela chamou nós, ela sabe que eu a amo. Ela chamou nós dois e disse, Ivaneide, você é uma moça, Zé Marco é um homem. Libera Zé Marco uma vez, vou usar as palavras dela. Libera Zé Marco uma vez por mês para ir no cabaré, porque homem precisa ter relação sexual, e você não pode, porque você tem que se casar virgem, tem que se casar virgem, mas o homem não tem que ir para o cabaré. Mas veja,
A expressão cabaré é a que ela usou, gente, é bordel. Mas veja a cabeça de uma pessoa que nasceu nos anos 40 e foi formada para ser submissa. Cruel isso, né? Submissa e abusada, né? E abusada, né? E normalizar isso, que é desgraçado. Então a gente começa a trabalhar desde a infância para que isso não se repita, né?